Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Na aula de hoje nós estaremos continuando a analisar o ponto de virada do ministério de Saul à frente do povo de Deus. No relato de 1 Samuel capítulo 15, nós iremos abordar um texto, um versículo que é muito mal interpretado por colegas pastores e líderes de igreja que muitas das vezes não desejam ter os seus ministérios e as suas decisões questionadas pela igreja e pela comunidade. E por isso se arrogam desse texto e de outros para que sejam tidos como inquestionáveis. O texto de 1 Samuel capítulo 15 ele tem um contexto bem claro. Samuel traz a ordem de Deus para Saul para que ele vá atacar o povo amalequita, e a ordem é para que ele aniquile com o povo, destrua o povo completamente e arrase com a terra. Só que Saul, no seu avanço perante o povo amalequita, resolve obedecer a ordem apenas pela metade. Porque ele destrói a terra, sim, mas ele leva o rei dos amalequitas cativo e também leva o melhor do gado para oferecer sacrifício. Além disso, o texto bíblico vai relatar que Saul já estava com um coração muito vaidoso, porque o texto relata que ele construiu um monumento em sua homenagem. Então a gente percebe que a vaidade de Saul já estava começando a atrapalhar a sua vida e o seu ministério. Pois bem, Samuel ele chega até o encontro de Saul, e aí ele chega e pergunta e se a ordem havia sido executada. E Saul fala, não, foi executada. Sim, eu fiz o que Deus me ordenou. E aí Samuel chega e fala, não, então que balidos são esses que eu estou escutando? É claro que Samuel estava se referindo ao gado que havia sido recolhido por Saul. E Saul fala, não, olha só, eu recolhi esse gado porque eu quero oferecer grandes sacrifícios ao Senhor pela vitória que nos foi dada. E aí Samuel, então no versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel, fala, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E aí vem o texto extremamente mal interpretado pelos pastores, e que muitas vezes é utilizado para constranger irmãos na igreja. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu li a versão Almeida Revista e Atualizada de propósito, porque essa versão ela é muito utilizada por esses pastores para que as ovelhas da sua igreja não questionem as suas lideranças. E por que isso? Porque esses pastores, em geral, eles se arrogam a figura do ungido do Senhor. Uma figura que no Antigo Testamento se refere apenas a reis, profetas e sacerdotes. No texto de 1 e 2 Samuel, especificamente em 1 Samuel, quando Davi ele tem a oportunidade de tirar Saul do posto de rei, quando tem a oportunidade de matar Saul no momento em que Saul estava perseguindo, Davi ele fala, não, eu não vou fazer isso porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então, esses pastores, eles se arrogam este título de ungido do Senhor, e aí eles entendem que os ungidos do Senhor são inquestionáveis. E aí eles tomam como base esse texto de 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, para dizer que um ungido não pode ser questionado na sua palavra, como Samuel não poderia ter sido questionado. O problema é que eles só leem a primeira parte do versículo, que diz porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria, a culto a ídolos do lar. E se esquecem de ler o resto do texto, que explica do que Samuel estava falando. O que o texto fala? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. O texto não está querendo dizer nem falar nada sobre decisões humanas que líderes resolvem adotar na igreja, posturas, posicionamentos. Não, ele está falando especificamente sobre uma ordem que havia sido dada a Deus diretamente por ele e que deveria ter sido obedecida por Saul. Então, nós temos um problema sério, porque
a gente não pode compreender o ministério pastoral da mesma forma como o ministério profético do Antigo Testamento. Nós não encontramos esse paralelo. Se a gente for ao Novo Testamento, nós não encontramos paralelos que afirmam que o pastor, a figura do pastor no Novo Testamento é a figura equivalente à figura do ungido do Senhor do Antigo Testamento. Logo, as restrições e os textos onde Deus fala e alerta porque as pessoas não podem tocar nos seus ungidos, eles não se aplicam à figura pastoral. Seria dizer que o pastor da igreja era uma figura inquestionável, uma figura intocável. E não é isso que a Bíblia nos apresenta, muito pelo contrário. Se a gente for em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo escreve a Timóteo que os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, poderiam ser sim questionados, inclusive em público, caso estivessem desobedecendo a palavra do Senhor. Então, é preciso ter muito cuidado quando os pastores da sua igreja, os líderes da sua igreja, se arroguem desse título e usem esse texto para constranger você a que você faça não algo que esteja demonstrado na palavra de Deus, mas sim o que eles querem. Porque quando você faz isso, você está entregando a sua liberdade espiritual nas mãos desses líderes e você vai estar sucumbindo aos seus desejos, que muitas vezes são guiados por paixões humanas. Então fica aqui o alerta e fica aqui o ensinamento que a Bíblia nos apresenta, de que, na verdade, não é a homens que nós devemos a nossa obediência, mas sim a Deus e a sua palavra. Se um homem que se diz um homem de Deus, um líder da igreja, começa a fazer coisas que não estão escritas nesse livro, e que não estão descritas como sendo palavras de Deus, ensinamentos de Deus para as nossas vidas, fuja desse camarada, fuja dessa igreja, porque não é um lugar saudável, não vai ser um lugar que vai ajudar no seu crescimento e na sua edificação como cristãos. Fico alerta e eu desejo a você uma vida de paz, de tranquilidade, com homens de Deus sérios que pautam as suas pregações na palavra de Deus. Paz e graça, que o Senhor os abençoe.